Bom dia a todos, good morning everyone. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo esteja convosco. Esta missa que vamos celebrar será oferecida pelas almas de Elizabeth Alves, Emília e Francisco Medeiros. Irmãos e irmãs, reconhecendo as nossas culpas, nos preparemos para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam, de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor: serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim fala o Senhor. O povo que escapou à espada foi favorecido no deserto. Israel vai chegar ao seu repouso. De longe o Senhor apareceu-lhe, dizendo: amei-te com um amor interno, por isso tive compaixão de ti. Hei de edificar-te novamente e serás reconstruída, Virgem de Israel. Voltarás a adornar-te com os teus tamborins, para tomar parte em danças festivas. De novo plantarás vinhas nos montes da Samaria, e aqueles que as plantarem colherão os seus frutos, porque virá um dia em que as sentinelas gritarão sobre os montes de Efraim: levantai-vos, subamos a Sião, ao encontro do Senhor nosso Deus. Assim fala o Senhor: soltai brados de alegria por causa de Jacó, aclamai a primeira das nações, fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo e o resto de Israel. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Como o pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. Como o pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. Escutai, ó povos, a palavra do Senhor. Anunciai às ilhas distantes: aquele que dispersou Israel vai reuni-lo e guardá-lo como o pastor ao seu rebanho. Como o pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. O Senhor resgatou Jacó e libertou das mãos do seu dominador. Regressaram com brados de alegria ao monte de Sião, acorrendo às bênçãos do Senhor. Como o pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. A virgem dançará alegremente, exultarão os jovens e os velhos,
Converterei o seu luto em alegria, e a sua dor será mudada em consolação e júbilo. Como o pastor guarda o seu rebanho, assim nos guarda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Apareceu entre nós um grande profeta, Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon, and behold, a Canaanite woman of that district came, called out, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But he did not say a word in answer to her. His disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us." He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But the woman came and did him homage, saying, "Lord, help me." He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And her daughter was healed from that hour. This is the gospel of the Lord. My brothers and sisters, what looks like weird in this gospel is the way in which Jesus treats this woman. Because when she asked, she was crying out, she was yelling. When she was approaching to Jesus, and the disciples spoke to him to send her away because they were feeling disturbed by that woman. Maybe they would like to get a little bit of rest, and for them that woman was a bother. And when they spoke to Jesus, Jesus just spoke to her. "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." So Jesus didn't perform any miracle out of Israel. This is the first time that he did something for someone that was not part of the house of Israel. So we don't see Jesus behaving this way in the Gospels, because he always welcomed people, sinners everywhere. So we really don't know what's going on, but what we know it is that Jesus was testing the faith of that woman.
because she was a woman, first of all. Then she was a foreigner. Then she was a pagan. All the things were something that give a testimony against that woman. Because a Jewish never used to talk to a pagan, never used to have any kind of relation with a woman in a public place. And they did even worse. They used to call the pagans as dogs. This is why Jesus, the chapter 7 of Matthew's Gospel, he says, "Don't throw your bread to dogs." It means he was referring to the pagans. So Jesus was testing the faith of that woman. He was not agreeing with his disciples. He was observing how far that woman would go in her faith. And at the end, he told her, "You are a woman of great faith. Great is your faith." Yesterday, the disciples of Jesus were rebuked by Pharisees and scribes because they spoke to him, "Your disciples don't clean their hands. They don't follow the traditions." And now we have here a woman that was not of that group, that was a pagan woman, that didn't know God, didn't know traditions, but she came to Jesus for the healing. So in the gospel, this woman is transformed in an example for everyone, even for the people of Israel, because from outside of that land there were people that were recognizing Jesus as the one sent by God, even though it was not for them, but they were willing to know Jesus and also to convert their lives to Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aqui neste evangelho esta mulher que vem até Jesus e que pede a ele uma cura, pede a ele para olhar para a sua filha. Ela foi capaz de sair de todo e qualquer estereótipo, quero dizer, de todo e qualquer julgamento que as pessoas punham sobre ela. Porque, em primeiro lugar, ela era uma mulher que jamais deveria se aproximar de Jesus, primeiro porque era mulher. Vamos ver que no tempo de Jesus, infelizmente, para aquela sociedade, a mulher não tinha um valor igual ao homem. Infelizmente, naquela sociedade, e como era em toda a sociedade, e como era para os judeus, uma mulher jamais deveria falar com um homem em um lugar público que não fosse o seu marido. E essa mulher era o quê? Era mulher, era estrangeira e ainda era uma mulher que estava incomodando. Eu disse o dia que foi aquele evangelho que falava da ressurreição de Jesus no dia de Santa Madalena, Santa Maria Madalena, que as mulheres sempre insistem naquilo que querem, que sempre são mais insistentes do que os homens.
e que os homens às vezes desistem das coisas muito mais fácil quando encontram uma dificuldade. É o que acontece também com esta mulher aqui. Queria dizer naquele dia que Maria Madalena ficou no túmulo de Jesus até que Jesus aparecesse. Pedro e João foram embora, não quiseram esperar nada. Aqui também no Evangelho é a mesma coisa. Essa mulher começa a gritar, começa a falar alto, não é? Que queria a atenção de Jesus, porque ela tinha um problema para apresentar a Jesus. E os discípulos já disseram assim: manda essa mulher embora, porque ela está aqui a nos perturbar, ela está aqui a nos chatear. E Jesus parecia que estava concordando com os discípulos, porque Jesus falou para ela: olha, não se deve dar o pão dos filhos, a comida dos filhos, não se deve dar aos cãozinhos, não se deve dar aos cachorrinhos. E parecia que Jesus estava concordando exatamente com aquilo que dizem, ou que diziam os discípulos. No Evangelho, outras vezes, Jesus falou: não jogueis o vosso pão aos cães. Dizia ele que não deveria se perder muito tempo em dar o pão, ou seja, em dar aquilo que é bom a quem não está interessado, não é? Talvez a gente deveria usar isso muitas vezes com algumas pessoas que se dizem católicas, mas na verdade não são, e você acaba perdendo o seu tempo com elas, e elas não querem nada com a igreja, e não querem nada com Jesus, e nada com nada, somente parecem querer, mas não querem nada, e às vezes te chateiam por coisas que elas não vão ser fiéis nelas. Em todo caso, quando Jesus diz isso no Evangelho, não se pode perder tempo com aquilo que não vai dar nenhum fruto, nada, não vai produzir nada. É porque exatamente os judeus chamavam os pagãos de cães. Isso é uma maneira arrogante de tratar os outros, não é? Isso é uma maneira arrogante de tratar as pessoas, e era exatamente como os judeus tratavam os pagãos fora de Israel. Aquela mulher era de Tiro, aqui diz que Jesus estava em Tiro e Sidônia, regiões fora de Israel. Exatamente ali naquelas regiões havia um povo que adorava ídolos, não é? Adorava aquele Deus chamado Baal, aquele Deus que o profeta Elias, não é, destruiu lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, quando ele destruiu os profetas de Baal. Ali naquela região, esse povo adorava esse Deus pagão. Por isso, essa gente daquela região era tão, digamos assim, discriminada pelos judeus. E Jesus, quando olha para ela, parece que concorda, diz: olha, não é bom jogar o pão aos cachorrinhos, ou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Eu fui enviado para aqueles que estão perdidos na casa de Israel. Mas aqueles que estão perdidos na casa de Israel também não queriam Jesus. Nós temos que ver que escribas e fariseus e outras pessoas não queriam Jesus. Então, o que Jesus vai fazer? Vai fazer alguma coisa para quem está fora da casa de Israel. Para os judeus era assim: nós que estamos salvos estamos contra aqueles que não estão salvos. É a maneira muitas vezes como na própria igreja nós podemos julgar aqueles que talvez não têm a mesma fé que a gente, não é? Nós podemos julgar os outros que não têm a mesma fé que a gente como não estamos salvos. Mas é preciso entender que ainda quem não tem a fé, veja bem, quem não tem a fé pode vir a ter. Quem ainda não ouviu falar, e se ouvir falar, ainda pode se salvar. Neste caso, aquela mulher, ela não conhecia o Deus de Israel, ela não conhecia Jesus. E Jesus, como diz no Evangelho, foi enviado para o povo de Israel. Outras pessoas vieram acreditar em Jesus fora de Israel. No caso, esta mulher aqui, ela veio a acreditar em Jesus. Ela veio a acreditar que Jesus de fato era o Salvador, porque ela ouviu falar: olha, tem alguém aí
que está fazendo milagres, tem alguém que expulsa demônios, tem alguém que cura. Ela ouviu falar, ela não tinha visto, ela ouviu, e ela foi procurar a Jesus. E quando chegou lá, então ela sofreu o julgamento dos discípulos de Jesus. Exatamente, os discípulos. Eles falam: fala para ela calar a boca, fala para ela não nos chatear, porque nós precisamos de um pouco de descanso, em outras palavras. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus faz com ela o que os discípulos queriam, mas não porque ele queria concordar com os discípulos, mas porque ele queria saber se ela ia ser mesmo firme na fé. E de fato ela foi. Então acho que Jesus fez assim: Jesus olhou para ela, deu um sorriso, usou aquela coisa que se chama ironia, dizendo uma coisa, mas querendo dizer outra, e disse: não é? Você sabe que eu fui enviado somente para a casa de Israel. Ou como os judeus pensavam naquela época, não é? Ser eles o povo eleito e ninguém mais poderia se salvar. Então Jesus, ao dizer isto, estava entrando num diálogo onde estava testando a fé daquela mulher, e a resposta da mulher foi uma resposta de fé. Exatamente, ela diz: também os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Exatamente, não é? Quem teve um cão bem no tempo antigo, não é? Quando os cães comiam da comida que a gente comia. Hoje os cães têm comidas especiais, mas quando os cães comiam da comida que a gente comia, o cãozinho estava debaixo da mesa, esperando cair uma coisinha da mesa para ele também comer. Era assim. Então a resposta da mulher foi exatamente uma resposta onde ela manifestou a sua fé, aonde ela manifestou a sua insistência. Então insistência é uma coisa que anda junto com a fé. Se ela fosse ouvir o que Jesus falou para ela, quando Jesus estava testando a sua insistência, a sua persistência, se ela fosse desistir naquele momento, o milagre não teria sido feito. Talvez esta seja a nossa atitude muitas vezes. Nós pedimos para Deus, pedimos, mas nós também desistimos muito fácil. Nós não somos insistentes como foi esta mulher aqui deste evangelho. Então, de fato, ela deixou de ser uma mulher estrangeira, uma mulher rejeitada, ela deixou de ser uma mulher discriminada, ela deixou de ser uma mulher que estava chateando os apóstolos, como eles falaram para Jesus, e passou a ser um exemplo de fé. Então, desta maneira, hoje, nesta atitude desta mulher que vai procurar a cura da sua filha, nós vemos o exemplo da fé que também serve para nós, que nos ensina que nós também podemos ser insistentes com o Senhor, que nós devemos ser aqueles que, vamos dizer em outras palavras, que chateamos a Deus com as nossas súplicas. Então, neste sentido também, nós comprovamos e mostramos até que ponto vai a nossa fé, até que ponto vai a nossa persistência. E é exatamente pela nossa persistência, pela nossa insistência, como diz o Senhor, é exatamente porque batemos, é que o Senhor sempre nos abre a porta da graça, a porta do amor e da misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, que o povo recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem. Agora vos apresentamos o Pai Nosso natural, o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, que o povo recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem. E agora vos apresentamos o Pai Nosso natural, bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual de nós mesmos, uma oração eterna para a vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte da santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando humildemente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, de maneira especial Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e orientados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com amor e confiança. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by thy teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously and their peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always, and with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant peace. Behold, the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should have my roof. Once you do the word, my soul shall be healed.
Let us pray. Accompany with constant protection, O Lord, those you renew with these heavenly gifts, and in your never-failing care for them, make them worthy of eternal redemption, through Christ our Lord. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brothers and sisters, we must stand. Go in peace.